O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, fazem isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu-o e sentiu compaixão. Chegou perto dele e viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiverdes gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai fazer a mesma coisa. Palavra da salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje nós celebramos o 15º domingo do tempo comum. E aí, nesse domingo do Senhor, onde escutamos este evangelho, um mestre da lei se aproxima de Jesus para colocá-lo em dificuldade. E aí ele perguntou algo, até óbvio, que Nosso Senhor, algo que ele sabia, e além disso, esse homem também, mestre da lei, já sabia. Normalmente perguntamos algo que não sabemos, não é verdade? Ou que queremos, quem sabe, confirmar. Mas esse homem, doutor da lei, mestre da lei, não sabia qual era o maior mandamento? Com certeza sabia.
né? E ele tinha conhecimento. Mesmo assim, ele pergunta para Jesus, né? Qual é o maior dos mandamentos, né? E aí, mandamentos, mas ele quis aqui colocar, né, Jesus numa situação difícil. E aí, o evangelho de hoje é bem interessante para nós olhar, né? Assim que acontece, e aí o homem responde, né? Amarás o teu Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência. Coração, alma, inteligência, toda a força de uma pessoa humana. Então, amar. Né? E aí, né, também respondeu corretamente ao teu próximo. Jesus fala para ele o quê? Você respondeu tudo corretamente, 100% correto. Agora esse homem não para por aí, né? E aí pergunta, quem é meu próximo agora? Quem é nosso próximo? E aí, Jesus não responde diretamente essa pergunta, mas ele conta uma parábola. Parábola que dizendo o quê? Um homem descia de Jerusalém para Jericó, né? Significa, né, um centro, ele descia e ia para o interior. No caminho, o que acontece? Né, foi assaltado, foi ferido, caído no chão. E aí, nesse momento, né, passam 3 pessoas. O primeiro é um sacerdote, e o outro é levita, pessoas religiosas, pessoas, né, conheciam, né, toda a doutrina, mandamentos, mas, né, faz o quê? Despercebido, né? Olham e saem do outro lado. Não queriam atender, não queriam tocar, não queriam saber de nada desse homem. Por quê? O sacerdote não atendeu. Por que, né, o levita que não atendeu? Não atendeu porque se, né, atender essa pessoa, né, pessoa ferida ou, né, caído morto, significa ficariam impuros. E aí, né, melhor o que fazem? Ignorar. Ignoraram, foram embora. E aí, terceira pessoa passa, né, um samaritano. Samaritano significa um homem não tinha boa convivência com judeus. Judeus e samaritanos eram inimigos. Então, esse samaritano, não é qualquer samaritano, um bom samaritano. E aí, bom samaritano passa ali, olha esse homem e começa, né, a atender, né, cuidar, né, coloca, né, cuidando o quê? Em primeiro lugar, ferimentos, né, feridas que ele tinha, e aí atende ali e leva, coloca ele um animal e leva para uma pensão, e aí fala para esse dono da pensão, né, cuidar dele, e ele faz pagamento. Se faltar, quando retornar da viagem, eu pago para você tudo o que necessita, né? Não é? Será que assim homens existem? Será que mulheres existem neste mundo atual de hoje assim? Com certeza existe. Bastante pessoas boas em nossa sociedade em geral nós podemos olhar, né? E assim, né? Jesus contou dessa parábola do bom samaritano, né? E aí, né? Por que Jesus conta bom samaritano? Qual a intenção de Jesus será, realmente? A intenção de Jesus é bem clara, né? Não adianta saber intelectualmente todas as normas, leis, preceitos, não é suficiente. Mas precisa de uma prática, a vivência, o serviço ao próximo. Isso é mais importante. Entenderam?
Nós, né, na realidade, conhecemos, né, todas as leis civis, por exemplo. Conhecer leis civis, mas, né, colocar em prática é outra coisa. Por exemplo, leis e normas de, né, estrada, como nós devemos dirigir, onde nós devemos parar, qual é a velocidade nós devemos, né, passar. Né? Todas essas normas, leis, nós conhecemos. Mas será que nós respeitamos? Será que nós colocamos em prática? Conhecer uma coisa e colocar em prática é outra coisa, não é, gente? Então, assim que acontece, né, para esse homem de mestre da lei. E aí, assim, vai indo, né? E aí, qual é a lição que nós podemos tirar através desse evangelho de hoje? Quais são pessoas feridas hoje, em nossa realidade em geral? Né? Muitas pessoas, né, são feridas no caminho da vida. Feridas, não é somente assim, feridas visíveis fisicamente, mas feridas, né, estão no dentro né, de si mesmo, invisível para nossos olhos. E aí pessoas que perderam, por exemplo, né, seu emprego, estão desempregados, são pessoas feridas, têm dificuldade de pagar suas contas, dificuldade de manter sua família, dificuldade de ter uma vida digna, né? Pessoas são assim, feridas hoje. E pessoas que perderam suas vidas por causa de pandemia. Né? No Brasil chega a quase 700, né, mil pessoas. E aí? Essas famílias, né, sentem saudade de suas pessoas queridas. Não é? Pessoas feridas hoje. Pessoas idosas, né, sentem, né, inutilidade, porque ninguém quer atender, ninguém quer, né, dar um apoio, principalmente seus filhos ou netos, né, abandonam seus pais. Né, pessoas feridas, com certeza pessoas são feridas hoje em nossa sociedade. Crianças que perderam seus pais, né, também pessoas feridas. Né? Então, os pais idosos, né, abandonados por seus filhos, ou netos, ou os parentes, os familiares, né, sentem que não tem mais coragem, não tem mais capacidade, e aí sentem que não tem, né, nenhuma esperança. Então, nesse sentido, nós podemos ser bons samaritanos nessas situações das pessoas que passam. Nosso mundo atual de hoje. Passam fome, né, tristezas. E também no nosso mundo nós podemos olhar, né, quantas pessoas são, né, pessoas sofrem por causa de guerra, violências, injustiças. Né? Assim, então, se olhar milhares e milhares de situações que nós podemos olhar, que, né, pessoas sofrem, hoje necessitam um bom samaritano. Agora, você pode ser bom samaritano, você pode ser uma boa samaritana. Nós podemos ser bons samaritanos, atender as pessoas. Hoje, na nossa realidade, se olhar, pessoas não querem mais coisas materiais. Precisam de mais, né, um amor, apoio, carinho, né, reconhecer a dignidade da pessoa humana. Acho que essas coisas mais necessitam pessoas do que, né, coisas materiais. Entenderam, gente? Então, né, olhemos, né, a nossa sociedade em geral, as famílias, quantas famílias, né, sofrem, né, estão no beira do caminho, caídas ali. Por isso, né, para nós olhar mais importante assim também o que Papa Francisco fala, igreja em saída. O que é igreja em saída na realidade?
Igreja em saída significa, né, ir ao, né, encontro do irmão. Né? Olhar a vida de uma pessoa, como eu posso ajudar. Como eu posso, né, tirar dessa dificuldade que uma pessoa passa. Né? Então isso é igreja em saída. Celebrar a missa talvez é mais fácil. Participar da Santa Missa é fácil. Mas o que é mais importante é colocar em prática dessa Santa Missa que nós celebramos. O mestre da lei, né, pergunta para Jesus, o que devo fazer para ter a vida eterna? O que é vida eterna? Vida com Deus. Ter uma comunhão com Deus. Viver na presença do Senhor. Para viver essa vida eterna, então, precisa fazer o quê? Observar os mandamentos. Os 10 mandamentos, o povo de Deus que receberam, judeus acrescentaram, chegaram 613 preceitos, normas, né, proibições assim. Mas Jesus resume com um só mandamento: amar a Deus e amar ao próximo. Não é 2. Podemos considerar um só mandamento de 2 lados da mesma moeda. Né? Então, quem ama a Deus tem que amar seu próximo. Né? Rezar, talvez é fácil. Mas rezar para pessoas, né, não gostam de nós, pessoas têm, né, uma ideia diferente de nós, né, pessoas, né, não aceitam nossas opiniões, é mais difícil. Né? Então, várias situações nós podemos colocar, né, gente, baseado no Evangelho de hoje. Somos feridos também, várias maneiras, em nossa realidade em geral. Né? Cada pessoa, né, cada homem, cada mulher, são feridos hoje. Dentro da família, se não tiver um bom diálogo, não tiver uma boa convivência, somos feridos dentro das nossas famílias. Dentro das nossas comunidades também, às vezes, né, nós colocamos mais, né, preceitos, leis, normas, acima de, né, vida humana, acima de, né, dignidade de uma pessoa. Então, pessoas são feridas. Muitas vezes, não queremos acolher as pessoas dentro das nossas comunidades. E pessoas são abandonadas, pessoas sentem que, né, não são acolhidas. Então, assim, olha quantas situações que nós temos hoje, né, nossa realidade em geral, pessoas são feridas. Somos feridos também. Né? Então, a leitura do Evangelho traz essa mensagem para nós, atender as pessoas. Atender às necessidades de uma pessoa humana. Talvez uma pessoa precisa de, né, uma cesta básica, né, porque está passando, né, necessidade, passando fome. Outra pessoa talvez precisa de, né, uma boa conversa, um abraço talvez, né, um bom dia talvez, uma boa tarde talvez. Não é assim? Uma pessoa talvez, né, precisa assim. Cada um podemos dizer, né, necessita de uma coisa diferente. Nossas necessidades, né, mais do que biológicas, psicológicas necessidades, né? Sentem-se amados, sentem-se, né, apoiados, sentem-se, né, acolhidos. Isso eu acho que, né, muito mais nós temos essa necessidade do que coisas materiais em nossa vida. Né, gente? Então, assim, né, nossa sociedade em geral já ferida, né, gente? Isso nós podemos olhar tantas maneiras. Por que, né, tantas pessoas, né, pegam um caminho de maldade? Caminho, né, que destrói sua vida. Caminho que é onde, né, pessoas, né, tomam mais drogas, bebidas. Para que serve na realidade? Serve para nada. Ao contrário, nós destruímos a nossa vida. A vida é um dom de Deus, um presente de Deus. Essa vida divina possa crescer cada vez mais, né? Por isso, né, vocês percebem, logo após, né,
batismo, né, essa oração que o Padre faz, né? E aí também dessa oração, na verdade, né, uma promessa que os pais fazem, né? Recebam, pais e padrinhos, essa vela, essa luz. Vela é luz, Cristo é luz do mundo, né? Então, recebendo, fazer o quê? Né? Seguir esse caminho do Senhor. Né? Então, nós podemos ser pequenas luzes na vida das pessoas, pequenas esperanças na vida das pessoas. Isso que é o mais importante, né? Então, hoje, né, por isso nós vamos também colocar santo óleo, abençoado, né? E aí nós recebemos também em nossas testas. Por quê? Somos, né, também pessoas, não é necessariamente doentes, né, completamente, mas somos doentes de várias maneiras, né? Pelo nosso egoísmo, né, pela falta de consideração, falta de, né, compreensão. Muitas vezes não julgamos, muitas vezes criticamos, né? Fisicamente também somos, né, doentes. Então, santos olhos quando nós colocamos, né, dizer também, né, Jesus Cristo, né, que cura nossas feridas, cura, né, todas as nossas doenças, cura todas as injustiças de nossa vida, maldades que nós temos também, entenderam? Então, assim, que nós possamos, então, reconhecer que, né, somos pecadores, temos limitações, precisamos e necessitamos de misericórdia de nosso Deus. Então, né, mão poderosa de Deus possa tocar cada um de nós. Por isso, quando nós colocamos santos olhos, coloca diante do Senhor, né? E aí, pedindo, aonde dói, cura, Senhor, cura eu, cura a minha família, cura a nossa comunidade, cura a nossa sociedade em geral. Se nesse sentido nós, né, seguimos, então com certeza faz diferença essa celebração também. E aí, né, possamos também então, né, quando saímos dessa igreja após a Santa Missa, possa, né, conviver com nossos membros da família, com amor, com paz, com compreensão, com fraternidade, ou talvez, né, pessoas que nós encontramos nesse caminho, pessoas caídas, feridas. Se nós atendemos, significa, né, valeu a pena fazer uma boa ação, né, pequena que seja, ou talvez ninguém vai notar que eu fiz uma boa ação, mas é importante, né, que nós fizéssemos, e assim Deus dará recompensa para cada um de nós. Então, prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Cristo é nossa esperança, Cristo nos cura, Cristo nos ajuda a seguir esse caminho, fazendo bem para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.